Queridos amigos, irmãos, irmãs, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe, nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma questão formulada por Allan Kardec aos benfeitores espirituais, que todos nós ouvimos, conhecemos e vamos relembrar nesses instantes. Qual o tipo mais perfeito que Deus permitiu reencarnasse entre nós para que nos servisse de modelo e de guia? E a resposta foi simplesmente: vede Jesus. Em algumas traduções, simplesmente Jesus. E aí, nós começamos a lembrar a figura meiga de Jesus. Sabemos pouco a seu respeito. Da sua vida conhecemos muito pouco. Alguns historiadores, na história mundial, pouco se referem a Jesus. Alguns nem o citam, porque por razões as mais variadas. Mas nós, que estamos despertando para os valores desses ensinamentos que o Mestre nos deixou, buscamos as informações dos benfeitores espirituais, alguns historiadores, e encontramos um material fantástico acerca da vida do Mestre. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele fala acerca de Jesus e o precursor. O precursor de Jesus foi, como nós sabemos, João Batista. Ele anunciou Jesus. Ele fez-se conhecer e depois ele deixou, melhorou assim, não, mais baixo. Ele, então, desapareceu para que Jesus pudesse ser percebido e tivesse a sua posição. Humberto de Campos conta de um encontro dos dois, quando eles ainda eram crianças. Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de João Batista. E um dia Maria foi visitar Isabel, e na conversa, elas analisavam, olhavam os dois, observavam os dois, as duas crianças, e Maria falou alguma coisa que ficou registrada por Humberto de Campos, neste livro, neste capítulo, que nos chama a atenção. Maria teria dito: essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Quando nós falamos que os historiadores pouco se referem a Jesus, Jesus viveu entre nós aproximadamente 33 anos. Aproximadamente. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Talvez tenha reencarnado, tenha surgido entre nós um pouco antes do marco inicial. E talvez o seu messianato tenha aflorado, tenha se manifestado, mais ou menos como dizem os historiadores e os evangelistas. Mas o que foi que Jesus realizou de diferente? Essas crianças trazem, a meu ver, para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Jesus passou toda a sua infância e adolescência praticamente sem se manifestar. No momento aprazado, ele convida algumas pessoas mais próximas, que passam a acompanhá-lo, são os discípulos. Antes disso, nós temos poucos relatos, mas o exemplo que eu guardo na memória de como seria estar diante de Jesus vem de uma cena de cinema.
Quem gosta de cinema daqui? Quem assistiu Ben-Hur? O primeiro, não esse agora. Está vendo como a gente descobre a idade dos frequentadores? Fácil, fácil. Naquele filme, vocês lembram que o Ben-Hur ele é levado para o barco onde ele vai passar o resto da sua vida como escravo. É isso? E a ordem dos soldados, dos dirigentes, era para que ele não recebesse nem alimentação e nem água. O Ben-Hur deveria passar por todas as necessidades, por todas as situações que o trouxessem aflições. E aí, quando ele passa por uma cidadezinha, o filme não mostra o rosto, mas era Jesus, o jovem ainda, na sua cidade, e enquanto ele trabalhava com o seu pai, aprendia o seu ofício, ele vê a situação daquele prisioneiro e apresenta e traz um pouco de água. Quem lembra dessa cena? O que o soldado fez? O soldado levanta um chicote para avançar sobre Jesus. E a hora que ele fica frente a frente com o mestre, ele sente as suas forças esvaírem. Ele sente fraquejar. Ele não tem ânimo para atacar Jesus. Então imaginamos que este era o Jesus que os historiadores não contam, porque na realidade pouco se sabe. Poucas coisas nós sabemos de Jesus, mas é um exemplo, apesar de ser uma obra cinematográfica. Existem alguns ensaios, existem alguns historiadores. Nós estávamos há pouco lendo a obra de Frederico, esqueci o nome, e ele nos fala acerca de Jesus, das suas obras, dos períodos em que o mestre se fez mais conhecido. Então, no momento aprazado, Jesus começou a reunir as pessoas. Ele tivera durante toda a sua infância, adolescência e juventude o exemplo das suas virtudes. Ele se relacionava com os familiares, ele atendia aos compromissos junto àqueles com os quais ele convivia, e no momento aprazado ele reúne algumas pessoas e começa a falar da sua mensagem para as multidões. Ele atende às pessoas mais aflitas, às pessoas que passam por dificuldades das mais variadas ordens. Atende aos necessitados enfermos. Muitos desses necessitados, a grande maioria, ficou curada. Teve a saúde restabelecida. Alguns não tiveram a saúde restabelecida, mas se reanimaram da mesma forma. Por que alguns se curavam ou eram curados por Jesus e alguns não eram curados por Jesus? Exatamente. Todo mundo respondendo ao mesmo tempo, mas ninguém quer falar primeiro. Porque, às vezes, a enfermidade, no nosso caso também, ainda é o melhor remédio. Então, o tempo está fazendo o trabalho. O perispírito está se restabelecendo pela ação da enfermidade. E isso acontece até os dias de hoje. Porque as nossas enfermidades que se apresentam, se verificam, podem ser percebidas no nosso corpo físico, elas têm as suas matrizes, ela tem a origem no perispírito, que é onde nós trazemos as nossas matrizes, as nossas realizações, as marcas das nossas realizações. Então, algumas pessoas eram curadas, outras não. E ele atendia a todos de uma forma a que todos se sentissem envolvidos pela sua mensagem. Ele anunciava um reino diferente, o reino de Deus entre os homens, ou, em algumas ocasiões, o reino dos céus entre os homens.
E nessas suas palavras, desses seus maravilhosos discursos, ele anunciava algumas coisas que as pessoas não pensavam na época. E muitas pessoas não pensam nos dias de hoje. Ele falava das muitas moradas na casa do Pai. Hoje nós olhamos, sob o ponto de vista material, a grandiosidade que é o universo, muito embora a nossa capacidade de observação ainda seja muito limitada, mas nós vemos a grandiosidade do Criador em todos os recantos do universo. Ainda conhecemos muito pouco. Diariamente chegam informações novas. Quem acompanha aqueles sites de informações da astronomia, vê que existem coisas e às vezes a gente não consegue entender. Coisas novas. E ficamos fascinados. Ele falava dessas muitas moradas, mas as muitas moradas a que se referia Jesus, como nos explica Allan Kardec, não se referia apenas aos ambientes diferentes, aos planetas que nós certamente vamos encontrar a experiência de espíritos na grande humanidade universal. E se refere também ao estado em que nós nos encontramos. Porque às vezes transformamos a nossa vida numa verdadeira maravilha. Vivemos às vezes num ambiente tumultuado, mas temos a paz da consciência e a paz no coração. E às vezes o contrário também acontece. Vivemos num ambiente completamente harmonioso e transformamos a nossa vida numa verdadeira balbúrdia. Porque não aproveitamos, porque nos deixamos envolver por situações tais que nos afligimos à toa, por situações banais, por valores que muitas vezes não nos dizem nada, ou não nos levam a lugar nenhum. Então essas muitas moradas têm muitas significações, muitas leituras. Ele falava acerca das bem-aventuranças. Quando ele sobe no monte e fala sobre as bem-aventuranças, nós vamos encontrar ali o código moral da humanidade, onde nós vemos, aprendemos nas singelas palavras de Jesus coisas simples, ou recordamos de coisas simples. Ele nos convidava a vivenciar a misericórdia. A misericórdia, a simplicidade, a pureza de coração. Que tudo isso nos conduziria à vivência do sentimento de amor ao próximo, que é o caminho para o qual nós todos caminhamos. Vivenciarmos e incorporarmos valores onde o amor seja a plenitude das nossas ações, esteja presente nas nossas ações. Este homem, o ser mais perfeito que esteve entre nós, naquele momento, uma semana antes, pouco menos de uma semana antes da sua crucificação, ele chega a Jerusalém. A multidão o recebe de uma forma a aclamá-lo como um novo dirigente. Certamente ele não tinha essas aspirações, sabia das situações, dos pensamentos de todos nós, sabia da forma como as pessoas mudam as suas condutas e mudam os seus pensamentos da noite para o dia. Ele entra, ele é ovacionado, ele é aclamado, e naquela semana ele realiza verdadeiros prodígios. Deixa vários ensinamentos. Fala com as pessoas e explica, ensina com o seu próprio exemplo. Vai às cidades próximas, porque Jerusalém era o centro. Mas as cidades onde ele ficou naquela semana eram cidades próximas. Então ele ia a Jerusalém, voltava para um posto de encontro. Ficava na casa de um amigo numa cidade próxima. É como nós, aqui na nossa cidade, voltarmos para as cidades mais próximas, para repousarmos, para pernoitarmos. E até que ele foi aprisionado. Ele foi aprisionado, ele foi julgado, e no julgamento ele foi
conduzido à presença de Pilatos. E ali, diante de Pilatos, Pilatos não encontrou em Jesus nenhum delito. Aquele homem não cometera nenhum delito para os interesses do Império Romano. E ele simplesmente pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros já teriam feito o necessário para que eu não ficasse nessas condições. Logo, tu és rei. Tu dizes, disse Jesus a Pilatos. Tu dizes. Eu não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Quando Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo, ele se referia a quê? Vamos voltar um pouquinho. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos dá uma ideia da perfeição e da elevação de Jesus, quando ele diz que Jesus era, quando da formação, quando da condensação, daquela poeira cósmica que deu origem ao sistema solar, ele já era naquela época um espírito perfeito, que com outros espíritos trabalharam a formação do planeta. Bilhões e bilhões de anos se passaram até que ele traz as suas atividades centradas para o planeta Terra. Não só para o planeta Terra, mas também aqui para dirigir os nossos destinos. E aí nós vamos encontrar o reino de Jesus, ou o meu reino não é deste mundo. Na realidade, este mundo é muito além daquilo que Jesus pode realizar. Por essas palavras, diz Allan Kardec, Jesus se referia à vida futura, às condições futuras daquela humanidade que não conseguia compreendê-lo naquele instante. E que, às vezes, nos dias de hoje, nós também temos um pouco de dificuldade em determinados assuntos, em determinadas situações, para compreender o ensinamento de Jesus. No tocante à vida futura, o que é que Jesus veio nos dizer? Primeiro, não era segredo para os judeus a vida futura, a vida depois da vida. Eles só não sabiam exatamente como que isso era realizado, como que isso ocorria. Coube à doutrina espírita descortinar esta informação, trazendo as próprias orientações, instruções e informações dos benfeitores espirituais na codificação da doutrina espírita, nos abrindo um leque de informações acerca do que nos acontece quando encerramos as nossas experiências no corpo físico, no corpo que abençoadamente nos serve como instrumento para a nossa reencarnação. Retornamos ao plano espiritual, a nossa lucidez se amplia, nos damos conta das nossas realizações, nos lembramos de detalhes que talvez ficam esquecidos no nosso dia a dia, nos lembramos das nossas aquisições, dos valores que nós incorporamos em nós e de algumas fraquezas que também ainda trazemos de outras experiências. Nos lembramos de pequenas situações pelas quais nós passamos nesta existência. E aí alcançamos aquele estágio de calma, lucidez, harmonia ou, às vezes, um pouco de preocupação para solucionar as pendências que ainda ficaram por serem realizadas. Isto é absolutamente natural. O que nos descortina isso é que a vida continua depois da vida. E continuamos sendo exatamente o que somos. Nada mais, nada menos. Continuamos realizando aquilo que nós normalmente realizamos.
E isso a doutrina espírita nos traz em detalhes. Surgiu a informação dos benfeitores, ou surgiram as informações dos benfeitores espirituais. O que é que a doutrina espírita nos fala? Primeiro, ela nos traz de volta os ensinamentos de Jesus. Nos esclarece, como falamos, acerca das vidas sucessivas, das encarnações sucessivas, das reencarnações, como um processo absolutamente natural, necessário no estágio em que nós estamos, porque chegará um momento em que nós não precisaremos mais reencarnar, não precisaremos mais passar pelas limitações que a encarnação nos propõe, nos estabelece. As limitações que a reencarnação, o corpo físico, nos impõe. O que é que a encarnação faz? Vivenciamos as nossas experiências, ora em determinadas situações e meios diferentes, adquirimos valores, incorporamos valores, deixamos algumas pendências e em determinadas situações reencarnamos no meio em que precisamos reencarnar, muitas vezes num seio familiar, onde somos acolhidos, recebidos, ou onde nos reunimos com os espíritos simpáticos, familiares, para que possamos acolher também, receber também outros espíritos que estão mais ou menos na mesma condição nossa. Muitas vezes reencarnamos para reparar determinadas situações, passarmos pelas provas, que são importantes, que é um importante instrumento que a lei divina nos impõe, para incorporarmos o aprendizado, os valores, incorporarmos os valores que decorrem daqueles conhecimentos que nós já temos. E isso tudo a doutrina espírita vai nos descortinando. E nos fala acerca da vida futura. A vida futura é uma verdadeira bênção, porque nós sabemos que as coisas vão continuar. E às vezes as pessoas falam, mas então por que eu vou me esforçar agora se eu sei que as coisas vão continuar? Quem já pensou assim, de alguma forma, em algum dia nessa vida? Graças a Deus. Só eu e o Zé. É isso? O Zé mais ou menos. Por que nós devemos fazer o melhor nessa existência? Porque a próxima, nós não sabemos quando será. Pode ser em mais ou menos tempo. A fila é grande. Já pensou? Desencarnarmos, sermos acolhidos pelo nosso espírito amigo, pelos familiares, por aquelas pessoas que nos acompanham, e a gente fala assim, quando que eu volto? Aí eles nos entregam uma senha e falam assim, entra na fila. E a gente olha aquela fila quilométrica. Imaginemos essa situação. Lógico que isso é tudo exercício para vivenciarmos as nossas experiências junto ao INSS aqui no Brasil, mas não tem problema. E aí, então, nós vamos reencarnar quando? Onde nós vamos reencarnar? Porque agora nós estamos no Brasil, com a tolerância, com a multiplicidade de situações, os povos que aqui são acolhidos, as pessoas que aqui vêm. Quando nós olhamos lá para fora, nós encontramos também várias pessoas, vários países acolhendo estrangeiros, mas aqui no Brasil tem algo de diferente. É algo que nós, pelo menos nós brasileiros, percebemos isso. Mas você ainda aguenta viver no Brasil? Graças a Deus, ainda aguento viver no Brasil. Vivenciamos no Brasil. Quando, onde será, em que condições nós vamos reencarnar? Nós não sabemos. Hoje temos a oportunidade de ter o contato com o aprendizado da doutrina espírita. Mais adiante nós não sabemos em que condições, em que meio vamos reencarnar. Hoje temos possibilidades de realizações. Amanhã ou depois, nós não sabemos. Nas próximas existências.
Daí a razão para fazermos o nosso melhor agora, nesta encarnação, neste momento, no dia de hoje. Allan Kardec fala um pouco acerca do ponto de vista sob o qual a vida futura se nos apresenta. E aí nós imaginamos que ela é, antes de qualquer situação, um consolador, uma situação consoladora. Não para nós, porque nós temos que fazer o nosso melhor agora, mas aqueles que nos antecederam de retorno à vida espiritual ainda vivem, sobrevivem, vivem as suas experiências. Muitas vezes nos acompanham de mais perto, muitas vezes acompanham as nossas atividades do dia a dia. Muitas vezes nós nos reencontramos no momento daquela liberdade, ainda que parcial, no momento do sono. E isso vai nos dando alívio para as nossas dores, para as nossas saudades. Porque a saudade também causa dor. A saudade também causa aflição. Com esta ideia, a doutrina espírita nos amplia o pensamento e o entendimento. O entendimento de que a vida em continuando, as nossas experiências em continuando, elas certamente nos entrelaçam a todos. Hoje, aqueles que nos antecederam, mais dia menos dia, nós vamos nos reencontrar. A grande pergunta que as pessoas fazem para nós, muitas vezes, e às vezes ouvimos nos mais variados meios, e se nós não nos reconhecermos? Como é que vai ser se, por exemplo, o nosso familiar querido que desencarnou, reencarnar num outro meio, num outro seio familiar, ou até mesmo na nossa família, e nós não o reconhecermos? Como é que nós vamos vivenciar matar aquela saudade se nós não o conhecermos? Como é que nós nos conhecemos? Nos conhecemos pelos laços do amor que, uma vez estabelecidos, nunca se desfazem. Às vezes, encontramos situações, crianças, pessoas que não são da mesma família, se encontram ou se reencontram, e existe uma simpatia tão grande. Isso não pode ser, isso não é coisa de repente. Existem as afinidades, existem aquelas situações. E isso tudo nos leva a vivenciar uma outra condição. Se nós vivenciamos as nossas experiências, vamos nos reencontrar com os seres queridos, por que não nos entendermos com todos, indistintamente? Vivermos fraternalmente. Esta era uma das recomendações de Jesus nos seus memoráveis discursos. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele se referia a esses pequenos detalhes. Detalhes que nós não compreendíamos naquela época, mas que agora estamos começando a despertar. E esses detalhes nos acalmam, nos consolam, nos conduzem a planos mais amplos da vida. E vivenciarmos as nossas experiências fraternalmente, com todos, indistintamente. Porque os pensamentos, os laços, as vibrações através das nossas ideias, dos nossos pensamentos, viajam. Viajam com uma velocidade, com uma intensidade tal que muitas vezes nós pouco paramos para pensar sobre isso. Quando nós lembramos, meu reino não é deste mundo, do ensinamento de Jesus, nós nos lembramos também, para encerrarmos, de uma obra, de um conto, de um capítulo, que também está no livro Boa Nova, também do Humberto de Campos. No momento trágico da cruz, Jesus já estava com as suas forças abaladas, fim das suas forças. Ele olha para o pé da cruz, para próximo dele na cruz, e Maria estava acompanhada de o único
apóstolo, o único discípulo, homem que esteve ali, o único que ficou presente naquele momento. Quem que era mesmo? Exatamente. Todo mundo respondendo mentalmente. Alguns, João. João, o evangelista, ele era pouco mais do que um adolescente. Então, Maria, ela olha para Jesus e diz, nas palavras de Humberto de Campos, meu filho, meu amado filho. E aí então Jesus diz, mãe, eis aí o teu filho. Apontando o olhar, mirando o olhar para João. Filho, eis aí tua mãe. E aí, a partir deste momento, as forças começam a diminuir e, logicamente, está tudo consumado. Ele foi crucificado, ele pereceu na cruz, e os discípulos, no primeiro momento, afastados, depois se reuniram e acabaram se dispersando mais uma vez. Depois se reuniram mais adiante para traçar a estratégia ou os projetos, os planos para o futuro. Mas João ficou com aquilo na cabeça. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. João foi para cumprir as suas obrigações, cumprir os seus compromissos, foi para a cidade de Éfeso, e Maria foi para uma cidade próxima a Jerusalém, onde ela permaneceu junto com os familiares. Os familiares que a acolheram e depois, de um determinado momento, aqueles familiares se julgavam, nas palavras de Humberto de Campos, com uma certa deferência, ou se julgavam no direito de ter uma certa deferência por serem familiares de Jesus. João, depois de cumprir os seus compromissos na cidade de Éfeso, ele recebe uma choupana. Uma choupana no alto de uma montanha que dava acesso ou a vista para o mar. Um promontório, como dizem os historiadores e alguns discípulos. E aí ele lembra do compromisso assumido com Jesus. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele vai e busca Maria. E volta, e Maria passa a vivenciar as suas experiências ali com ele. Ele vai para a cidade, como nós falamos, quando saímos da nossa casa nos bairros mais distantes, ele sai de casa e vai para a cidade fazer o seu serviço, cumprir os seus compromissos. E ela fica em casa. Ela fica ali atendendo às necessidades de alguns viajantes, porque ali era um caminho pelo qual passavam vários viajantes. Ela atendia aos viajantes, depois passou a atender alguns enfermos, depois passou a conversar com algumas pessoas, trazer as palavras de alívio, e aquela casa ficou sendo conhecida como a Casa da Santíssima. Um dia, os anos se passaram, um dia, chegou naquela casa um homem que falava algo diferente. Aquele homem falava de uma forma que ela, Maria, se sentia confortada, se sentia amparada. Aquele homem falou das bem-aventuranças, falou de um reino que haveria de se estabelecer, e para onde ela certamente seria conduzida e encaminhada. Ela ficou maravilhada e começou a pensar, onde eu já ouvi estas palavras? Diz Humberto de Campos, estranhou também, porque afinal de contas, todos que chegavam ali, chegavam necessitando de alguma coisa, chegavam pedindo alguma coisa. Aquele homem não, trazia alguma coisa. Em determinado momento da conversa, ele lhe apresenta, ou ela mira, os seus pés. E os pés estão com as marcas de algumas feridas. Ela não fitava o rosto dos visitantes. E aí, ela olha para as mãos daquele visitante e diz simplesmente, meu filho, que te fizeram os homens? E Jesus, que era aquele visitante, disse,
minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Diz Humberto de Campos que naquele instante Maria teve um colapso e começa ali o desligamento dos laços perispirituais que a prendiam ao corpo físico. Mas antes de desprender do corpo físico, ela ouviu de Jesus as seguintes palavras: minha mãe, vem aos meus braços. Meu filho, as úlceras que te fizeram, sim, minha mãe, venho buscar-te, pois meu Pai, que está nos céus, quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Diz Humberto de Campos que quando se completa o processo de desencarnação, dos desligamentos dos laços espirituais de Maria, uma falange de espíritos mensageiros de Jesus a conduzem, conforme ondas que vão, conforme o vento, aos mais diferentes lugares. E ela visitava as comunidades, as cidades, as sociedades pelas quais ela havia passado e onde ela havia vivenciado as suas experiências, até chegar ao circo de Roma, onde os cristãos estavam aguardando para serem encaminhados para o circo dos horrores, no encontro com as feras. Diante de uma moça abatida, ela simplesmente convida: canta, minha filha, canta. E aquela moça começa a cantar, e o que os cristãos faziam antes do horror do circo dos horrores era cantar, para encontrar-se depois com as feras. Dizem os benfeitores espirituais, conhecemos algumas histórias, que até os dias de hoje Maria continua ligada às atividades de assistência no plano que abençoadamente nos acolhe, no mundo que abençoadamente nos acolhe. Era possivelmente a este reino que Jesus se referia, quando ele nos disse: meu reino não é deste mundo. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.